Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, salve Maria, espero que vocês estejam bem. Nos últimos vídeos eu tenho tratado da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, de sua vida humana, mas também de como que se dá essa união de Deus com a humanidade em Jesus, né? Porque Jesus é perfeito Deus e perfeito homem ao mesmo tempo. Vejam bem, tudo aquilo que eu falei até agora, eu fui repetindo algumas coisas e depois eu fui voltando, mas porque eu quero que vocês entendam. E a cada momento possam ir se aprofundando cada vez mais nesse mistério. Possam meditar, ou seja, pensar sobre esse mistério várias e várias vezes, até que vocês conheçam essa pessoa, até que vocês conheçam a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, disse o Senhor, né? E pensando sobre essas coisas, conhecendo essas coisas, que vocês vão conhecer a Cristo. Porque foi para isso que nós existimos e foi para isso também que ele se fez homem. Hoje eu vou falar sobre o mistério da paixão de Cristo. Como que ele, tendo vivido uma vida inteira de amor, como disse São João, na última ceia, vou juntar algumas partes do Evangelho, ele fala, sabendo de onde ele tinha vindo, ou seja, que ele tinha vindo do Pai, e que para o Pai estava voltando, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Amou-os radicalmente até o fim. Ele que já tinha se humilhado, se fazendo homem, ele então agora faz com que toda essa humanidade seja mais visivelmente consumida nesse amor primeiro, claro, a Deus Pai, nesse amor ao Pai, nessa doação ao Pai, mas também, e porque é toda do Pai, é particularmente para cada um de nós. Afinal, foi para isso que ele veio. Foi para nos salvar. Foi para nos dar a vida dele que ele veio. E bem, então continuando. Estou Perdão, às vezes eu dou essas pausas, mas estou pensando. Mas tudo isso por um amor muito particular a nós. E como que nós entendemos que alguém nos ama? Quando nós vemos que essa pessoa, por vontade própria, abre mão de algo por nós. Todo amor é um amor livre, tem que ser livre, porque senão não pode ser chamado de amor. E todo amor, ele requer sacrifício. Mas as pessoas pensam, esse sacrifício dá tanto, o amor é tão agradável, é tão bom. Sim, mas você está fazendo a ligação errada, olha só. Justamente porque o amor é sacrifício que ele permite sentir tanto bem quando nós nos sentimos amados. Porque quando nós realmente nos sentimos amados e sentimos essa segurança de termos o amor de alguém, quando essa pessoa está conosco nos maiores prazeres, e vejam, não é porque todo mundo repete isso, não, é para que vocês vejam concretamente, nós não nos vemos amados nisso. Quando uma moça pede uma prova de amor ao rapaz, ou o rapaz também quer uma prova de amor às vezes, o que se quer dizer é que, bom, é fácil você dizer que ama. Só que o verdadeiro amor, ele se mostra naquilo que é difícil. Quando é difícil amar, quando é difícil suportar alguém, quando é difícil sorrir para alguém, aí você tem o amor. Vocês podem ver o exemplo do amor nesse exemplo mais prático. Às vezes não precisa ser tanto quanto um pai ou uma mãe deixam de comer algo, passam fome pelo filho. E às vezes isso acontece. Mas mesmo no ato de você, de uma mãe, gostar muito, muito de um doce, aí chega lá a criança e sempre acontece isso. Eu quero também. E a mãe deixa de comer aquele doce e dá pro seu filhinho. Veja, é uma coisa pequena assim, mas ela teve que renunciar. E vocês sabem como que é difícil fazer isso. Ela teve de renunciar um agrado para ela, para que tenha pro filho. E o amor se dá nessas coisas. Quando você está cheio de trabalho, cheio de preocupações, cheio de coisas, mas ainda assim você quer passar um tempo conversando com aquela pessoa que você ama. Sim, porque você gosta de estar na companhia dela e essa companhia te alivia, mas tem que ser muito mais. Porque essa pessoa te ama e ela se alegra quando você está junto dela. E se você se faz como um presente e se dá a essa pessoa, você está amando. Aí você está amando. Isso é o amor. O amor se dá no sacrifício, num ato livre
no ato livre de sua vontade de querer se dar a alguém. Isso é amor. E nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos ver que Ele nos amava quando nós olhamos para a paixão. Porque olhar para a paixão não é simplesmente pensar: nossa, como Jesus sofreu, nossa, como Ele sentiu dor. E sim, muito mais sofrimento e muito mais dor do que você pensa. As dores de Nosso Senhor eram muito maiores porque a humanidade dele não tinha pecado. Vocês lembram que quando eu disse que quando o homem ele cometeu o pecado, tudo ficou um pouco desordenado dentro dele. E nós podemos ver isso no mundo. Muita coisa não aconteceria se não por causa do nosso pecado. Tudo ficou desordenado, né? Não só no sentido de que agora é o corpo que tenta mandar na alma e a alma que se volta contra Deus e por aí vai. Mas isso gerou uma desordem na nossa natureza, de modo que nós não temos os nossos sentimentos como nós deveríamos os ter. Nós não temos a nossa sensibilidade como nós deveríamos ter. Mas porque a alma de Jesus era perfeitamente ordenada, ele sentia muito mais dor do que nós. A sensibilidade dele era muito maior e a compreensão da ofensa contra ele magoava muito mais, machucava muito mais. Entende? Então o sofrimento dele é muito maior do que nós conseguimos pensar. Mesmo porque nós não temos essa experiência de sentir, de viver as coisas de maneira tão autêntica, igual ele fez. Então se torna difícil compreender isso, mas é importante saber, é muito maior. Mas veja, olhar para a cruz de Cristo não é olhar simplesmente com tristeza, com derrota, ver sofrimento e simples sofrimento, sofrimento por sofrimento, dor por dor, não é isso. Olhar para a cruz de Cristo é olhar para um coração que ama. E veja bem, ver naquela desgraça, sim, porque foi o pecado que fez a dor em Cristo. Foram os nossos pecados, as nossas traições representadas por aquelas pessoas maldosas em exemplos concretos que fez a Cristo sofrer. Mas ainda que debaixo de toda aquela desgraça, uma luz muito maior refugia, que é a luz do amor de Cristo e um amor concreto. Porque ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Dentro de 3 dias eu destruirei esse templo, e dentro de mais 3 dias eu o reconstruirei. Porque ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Entende o que Nosso Senhor disse? Entende o que ele está falando? Ou quando São Pedro, ele, no Horto das Oliveiras, os guardas começam a pegar Nosso Senhor, amarrá-lo na frente de Judas, aquela confusão toda, os apóstolos assustados, e então começa-se uma briga. Provavelmente São João e São Tiago tentaram defender também Nosso Senhor, mas São Pedro sacou a espada e, mirando no pescoço, acabou só conseguindo cortar a orelha do soldado romano. E Nosso Senhor, ao curar aquele homem, olhou para São Pedro e disse: veja, por acaso se eu quisesse não viriam mais de 12 legiões angélicas para me defender? Ou quando ele disse para Pilatos: se o meu reino fosse desse mundo, os meus iriam estar aqui me defender e não deixariam nada disso acontecer comigo. O que Nosso Senhor quis dizer com isso tudo? Ora, se Ele é Deus, tudo acontece por vontade dEle, ou no mínimo acontece pela permissão dEle. Quando Ele foi viver a paixão, Ele queria a paixão. De fato, Nosso Senhor nunca quis o pecado do homem. Ele nunca quis que as pessoas blasfemassem, que as pessoas o maltratassem, que as pessoas o machucassem, porque isso é pecado. Nosso Senhor não queria o pecado do homem, porque o pecado do homem afasta o homem de Deus. No entanto, Ele quis sofrer por amor a nós. Sim, a graça, aquilo que se traz eficazmente do sofrimento de Jesus, da paixão, como da vida dele inteira, sim, ó, o fato de nos salvar, o fato dele oferecer aquele sacrifício que eu dizia para vocês, de ação de graças, de adoração, de súplica e de perdão,
Mas isso para que nós estejamos sãos diante de Deus, para que Deus fosse reparado pelas nossas ofensas e que nós pudéssemos de novo ter a amizade de Deus. Mas como? Como ele poderia fazer isso? Se isso também perpassa pela nossa vontade, ou seja, nós devemos, não basta ele ter reparado o nosso pecado. Ele precisava nos convencer de amá-lo. Ele precisava tirar de nós o medo que nós, por causa do pecado, adquirimos de Deus. Ele precisava tirar esse medo para que nós pudéssemos confiar nele. E confiando, chegar perto dele. E chegando perto dele, amá-lo, conhecê-lo e viver com ele. E como Deus poderia mostrar isso de outra forma, senão na cruz? Quando Nosso Senhor estava sendo flagelado, ele pensou, isso dói muito. Mas é por amor a você. Por amor a você, concretamente. Sem papo emocional. Sem papo, sei lá. Mas isso é concreto, é uma coisa real. Não é uma coisa motivacional, morta, mórbida ou sentimental. Não, é uma coisa real. Um amor real. Por amor a você, ele estava pensando em você. Sim, foram seus pecados que fizeram aquilo com ele. Dói te amar, mas vale muito mais a pena do que a tua dor, o teu amor. Quando ele estava sendo flagelado, quando ele estava sendo coroado de espinhos, quando diante de toda aquela multidão, Deus demonstrando o seu amor, Deus se fazendo pequeno, humilhado, agora nem mais parecendo como homem. Quando Deus se fez homem, ele se humilhou. Agora ele perdeu, ele ficou desfigurado aqui, de modo que nem parecia mais um homem, de tão machucado, rasgado, batido, roxo, verde, aqueles tons dos machucados no rosto, no corpo de Cristo. E diante daquela multidão inteira, Deus como mostrando todo o seu amor. A mesma coisa, gente, de uma pessoa que se joga na frente de um carro e ser atropelada, para salvar uma pessoa. A pessoa ia ser atropelada, ela se joga, empurra a pessoa e ela é atropelada. E depois a pessoa que foi salva cospe nessa pessoa que está amando. Isso é doído. É quando você mostra o teu amor a alguém, você fala que ama a pessoa e a pessoa despreza seu amor. Não, mas eu não te amo, eu não gosto de você. Entende? Isso dói. Todo mundo já passou por uma experiência assim, às vezes. Todo mundo já passou por isso em algum momento, ou ainda vai passar. Mas é isso, diante daquela multidão inteira, Deus mostrando na carne dele o amor dele, e as pessoas gritando, crucificam, crucificam. Ah, mas ele é inocente, então que o sangue dele caia sobre nós e as nossas gerações futuras. Como se não bastasse isso, colocando a cruz nas costas dele, sendo humilhado, carregando quase que nu a cruz. As pessoas continuando batendo nele, xingando ele. E quando ele caía no chão, chutavam-no, batiam-no, xingavam-no, chamando ele de preguiçoso. E por aí vai. Nenhuma gota de amor Nosso Senhor recebeu. E de quem ele recebeu amor naquele momento? Nossa Senhora, Santa Verônica, São João, mas quantos? Quantos não amaram? Veja, quantas provas de imerecimento, quantas provas de que nós não mudaríamos, nós demos a Deus e ainda assim ele insistiu. Eu quero este flagelo, eu quero essa coroa de espinhos, eu quero passar por aqui com minha cruz. Eu aceito ser maltratado, batido, cuspido. Eu aceito chegar aqui no Calvário e me bater ainda mais, me pregarem nessa cruz, e depois de crucificado ouvirem horas de insulto, as pessoas passando na frente dele. Ah, você não é Deus? Então desce daí. Gente, Jesus é Deus. Jesus, assim, não só por causa da ressurreição dele nós vemos que Jesus é Deus, mas por causa de toda a sua vida. É evidente, é óbvio que Jesus é Deus. Se ele quisesse,
Se São João e São Tiago, quando tentaram apedrejar Jesus, passando pela Samaria, eles falaram: Senhor, quereis que nós mandemos descer fogo do céu sobre eles? O que ele, sendo Deus, não poderia fazer com essa gente? Ainda assim, é porque eu vos amo que eu suporto as suas ofensas, e é porque eu vos amo que, na dor que vocês me dão, eu peço e suplico ao Pai: Pai, não leve em conta as suas faltas, mas o meu amor. E que esse meu amor seja o amor deles, e que o meu amor, que te merece tanto carinho, mereça para eles o meu, o seu, o amor do Espírito e o nosso carinho a eles. Isso é amor de verdade. Isso é você amar de verdade. Dom Henrique Soares já dizia: o amor que não morre pelo amado não é digno do nome de amor. Não chamem de amor. Porque isso é amor. Deus é amor. E Deus amou na cruz. Vocês querem entender o que é amor? Olhe para a cruz. Porque quando você ama, a cruz já não é mais pesada. Quando você ama, já não é difícil sofrer. E ainda que sofra, você tem a consolação de saber que você está fazendo isso para o bem de alguém. Amar é sacrifício, e sacrifício tem sim dor. Mas dor não é necessariamente uma coisa ruim, porque muito maior é o bem que se sai dessa dor do que a própria dor em si. Vocês querem aprender a amar? Olhem para Jesus. E se vocês acham que vocês não são capazes de amar porque vocês não são capazes de sofrer por ninguém, e nem mesmo por vocês, eu garanto, certamente, é igual quando as pessoas passam o dia vendo série, ou jogando, ou fazendo uma coisa que gosta e começa a ter fome e não tem coragem de fazer um prato de comida para comer. Às vezes é difícil até pedir na internet, com preguiça, enfim. Vocês não se amam, nem amam os outros. E assim é com toda a humanidade, tenho a garantia disso. Mas foi por isso que Cristo morreu. Por 3 motivos. Para reparar o coração de Deus. E diante de Deus nos dá a graça e a possibilidade de nos unirmos a Ele de novo. Para nos convencer de seu amor, porque se esse homem, que é Deus, foi capaz de morrer na cruz por mim, meu Deus, como eu posso duvidar disso? Como eu posso não amar um amor assim? Como eu não posso viver por um amor que viveu por mim? 3. Para que Ele pudesse nos dar o amor dele, para que nós o amássemos de volta. Vocês querem ver alguém que ama a Deus? Olhem na vida dos santos. Pessoas que eram capazes de renunciar à própria dignidade pública para que pudessem amar e consolar um pouquinho a Cristo. Olhem para Santa Dulce dos Pobres, que ainda pedir esmola para dar para suas criancinhas no orfanato, estendeu a mão diante da pessoa e a pessoa cuspiu na mão dela. E ela com serenidade olhou para aquilo e depois: tudo bem, esse é para mim, agora me dá para minhas crianças. Gente, onde que você seria capaz de ser desprezado, de se deixar desprezar para que alguém pudesse ser feliz? Quando que você aceitaria ficar triste, ser maltratado, para que alguém tivesse um pouco de alegria e felicidade? Mas porque Cristo morreu na cruz por nós e nos uniu a Ele nos seus sacramentos, nós também somos chamados a fazer isso. Somos chamados a amar. Nessa vida não há maior bem do que o amor. Porque não é possível. Não é possível você... Dinheiro, prazer, droga. Tô falando essas coisas ruins, mas família, amigos, qualquer coisa, boa fama, nada disso pode fazer com que você tenha capacidade de fazer algo tão nobre, tão bonito, tão grandioso, e ainda que pareça pequeno. Foi um dia da vida dela. Isso que eu mostrei pra vocês. Foi um dia, numa hora qualquer do dia, pra uma pessoa qualquer, e ela amou de maneira grandiosa, que muita gente não conseguiria fazer. Que muita gente sairia na mão com esse cara. Entende isso? Mas ela amou assim a vida inteira.
por amor a Deus ela fez isso. E por amor àquelas criancinhas, porque ela via Deus nessas crianças. Primeiro por Deus. Essa é a cruz de Cristo. Esse é o sacrifício redentor de nosso Senhor. Essa é a vida de nosso Senhor. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Porque não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Deus abençoe vocês.